Caríssimos irmãos e amigos, estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso Expansão da Consciência. Agora estamos entrando aí para o módulo 2, o segundo módulo. Provavelmente, se você veio até aqui, é porque você já estudou todo o material do primeiro módulo. Eu espero que você tenha seguido as regras e cumprido as etapas. Mas pode acontecer de ainda você estar talvez impregnado com muitas informações que fazem parte do seu passado antigo, mas também pode ter recebido informações durante essa caminhada do curso, alguma coisa nova, e você pode estar pensando na possibilidade de uma grande mudança na própria vida. E às vezes a gente precisa de sempre estar meditando, pensando nas coisas. E agora, no segundo módulo, a gente vai falar um pouco mais sobre meditação e de uma forma assim, uma consciência mais profunda. É claro que, para falar desse assunto, a gente tem que mexer em situações que talvez você ache até esquisito. Então vamos estar falando aí, por exemplo, de vidas que vai além da nossa. Essa consciência que muita gente procura saber dela, tipo a existência de seres de outra dimensão. Como é que essa coisa funciona? O contato com os espíritos e também contatos ou conversas telepáticas ou às vezes até aparentemente física com os seres de outras galáxias, uma comunicação. Acontecer isso na nossa vida. E tem muita gente querendo viver isso, essa realidade, tem vontade de saber disto, conviver com isto. E às vezes pesquisam, procuram na internet e fica torcendo para essas coisas acontecerem. Tem gente que fica querendo ver nave espacial, ver discos voadores de perto, tem vontade de um monte de coisas, né? E tem vontade de entender também a vida depois da morte, porque todo mundo tem amigos, tem parentes que morrem e quer conhecer o outro lado da vida. E muitos também querem saber também, porque todo mundo sabe que vai morrer e fica pensando como é que vai ser lá, como morrer, essas coisas. Então a gente expandir a consciência e para conhecer isso aí. Mas para conhecer isso aí, a gente tem que estar bem afiado em questão de paradigma, em questão de crenças. Porque o que impede a gente de estar, né, em contato com a existência num todo são os paradigmas que nós temos. E tem que mudar, então, esses paradigmas. Tem que estar na frequência de tudo que existe. E às vezes não estamos na frequência. Porque a frequência que nós estamos hoje, ela está dentro de um campo de crença. É dentro do campo das crenças que nós emitimos uma onda eletromagnética dentro daquele ali. Então a gente não vai acessar uma coisa que a gente não está na frequência daquilo, né? Fica difícil. Como que você quer que um extraterrestre apareça para você para falar das galáxias, das viagens dele, se você não vai entender nada? Nem está pronto para aquilo, para conversar a respeito de nada. E eles sabem muito bem que qualquer coisa que eles forem conversar vai fugir das suas crenças, da sua religião, da sua política, daquilo que você vê aqui nesse mundo, nesse planeta. Nós vivemos num planeta que nós temos uma formação, uma cultura, e temos culturas variadas, muitas culturas variadas. Cada país tem um jeito de viver, um jeito de ser. Cada religião tem uma forma de pensar. E dentro de cada religião separada, tem pastores que pensam diferente,
vários que pensam diferente, e todos tentam implantar a própria crença na forma que eles veem, mas tudo dentro aqui do mundo humano, de algo que foi ensinado. E nós que assistimos todos os dias a mesma coisa, aquilo é implantado, e a gente vive aquilo ali, a gente vibra aquilo ali, e é aquilo ali. Para explicar isso prático, para você entender, é como um garoto de 4 anos de idade que já está conversando, já foi para a escola, já sabe algumas coisinhas. Ele nunca vai conseguir entender, por exemplo, a matéria da faculdade. Um professor de faculdade entende um garoto de 4, 5 anos de idade na escola. Mas o garoto da escola não entende o professor de faculdade, como que o professor tem aquilo tudo dentro da memória, como que ele sabe tanta coisa. Eu não tenho capacidade, então não dá para conversar, não tem capacidade para entender ainda, não está pronto. Então o professor de faculdade vai conversar com outro professor de faculdade a respeito de certos assuntos, porque estão mais ou menos no mesmo caminhar, na mesma frequência de conhecimento. É a mesma coisa, por exemplo, por que que um espírito não fala com a gente ou um extraterrestre não faz contatos? Porque eles só fazem contatos com aquele que está na vibração deles, na mesma frequência, no mesmo conhecimento. Não é na mesma busca, mas no mesmo conhecimento, está pronto para aquilo. E a frequência é como você morar numa cidade e você está na frequência do fofoqueiro, então você atrai fofoqueiros te procuram automaticamente para conversar. Você gosta de armas? Então quem gosta de armas, gosta de dar tiro, gosta de briga, também vai te procurar para conversar, vai falar sobre armas. Vocês estão na mesma frequência, não é? Você gosta de religião, muito discutir a respeito de religião, então você vai atrair pessoas que falam de religião. Está na mesma frequência? Você gosta de política, muito de política, então as pessoas que vão aparecer na sua linha de amizade, de relacionamento, também vão falar de política, ou futebol, ou qualquer outra coisa. Quer dizer, você atrai automaticamente, sem fazer força, as pessoas que estão dentro da sua frequência. É automático. E tudo tem que estar dentro da frequência. O dinheiro, o emprego, a esposa, o marido, as brigas, é o que está dentro da gente. Atrai. Né? Porque está dentro mais ou menos do mesmo campo de crença, da mesma forma de ver. Então dá para conversar, tranquilo. Agora, como você vai conversar com um extraterrestre, por exemplo, que não está na igreja católica, nem na budista, nem na evangélica, nem nada, que vive uma crença diferente? Como que você vai conversar com um ser desse? Ele vai dizer para você, ele disser para você que as suas crenças é uma mentira, é uma história, é um não sei o quê, como é que você vai ficar? Aí você não vai ficar chateado, você não vai ficar tão feliz de ver um extraterrestre, porque você vai ficar preocupado com aquilo que você está vivendo. E aí depois você tem que falar daquilo para os outros, e como você vai falar daquilo para os outros, ou você nem vai falar, e às vezes você não está pronto para conversar. Então você tem que eliminar a crença desse planeta que está aí, ensinado, coisas que foram ensinadas, chutar tudo, e entrar na frequência de um todo. Mas para isso você precisa da meditação, você precisa fazer silêncio, você precisa de se jogar para um conhecimento novo, assumir na corrente sanguínea. Isso, se você assumir na corrente sanguínea todo um ensinamento que não tem nada a ver com o humano, com essas crenças humanas, aí você entra na frequência de um outro ser. Uma pessoa que já morreu, por exemplo, um espírito, ele está numa dimensão de consciência que ele vê as religiões, as políticas, o mundo humano de forma diferente da nossa. Porque nós vemos aqui outra coisa. Nós pensamos, associamos a partir da política, a partir da religião. Né? Nós pensamos a partir do que nós aprendemos aqui.
E aí, como que a gente vai pensar a partir de uma questão, por exemplo, do reencarnar, nascer de novo, ir para outro corpo, né? Assumir na consciência, quer dizer, ter na consciência aquela certeza, como você é você mesmo, ter certeza que você não é de religião nenhuma, que você não é de política nenhuma, que você não é humano, que você é um espírito que vive uma consciência de um conhecimento da não existência de muita coisa que eles pregam aí, tipo o inferno, por exemplo, o diabo, não sei o que, essas coisas. Como é que fica isso dentro da sua mente? Você tem uma crença, né? Imagina só, um espírito aparece para você e fala assim, o diabo não existe. Ou imagina só, um extraterrestre aparece para você e fala assim, olha, o seu inferno está pronto, porque você construiu ele pensando. Está construindo todo dia. Aí te mostra as partículas em movimento do universo, sendo construindo coisas. Aí mostra para você uma, uma planta mudar de cor. Aí mostra para você, por exemplo, a asa da borboleta sendo trabalhada, as cores. Aí mostra para você uma planta sugando da terra a própria água, as partículas do universo em movimento. Mostra para você outra coisa. E aí a sua mente quebra tudo que tá aí das crenças. Então você precisa de dar uma analisada como você está hoje até aqui. Você caminhou no curso, estudou, preparou, vem preparando, mas talvez não tenha, talvez não abriu a mão ainda de certas coisas. Por exemplo, você está indo à igreja, você está indo à igreja, você está indo na política, você está pesquisando na internet coisas que não são boas. Você está falando muito sobre doença, por exemplo, pesquisando a respeito de remédio, doutor fulano que falou que isso aqui é bom para isso, que é bom para aquilo, que não sei o quê. Você está questionando o mercado. O mercado está desse jeito por causa disso, por causa daquilo, por causa dos outros, por causa do governo. Agora o mercado está assim, a mercadoria vai subir tudo, a mercadoria vai abaixar, não sei o quê, porque o governo fez uma lei, que não sei o quê. Você está pensando a partir daí, a partir do que está acontecendo dentro do seu mundo humano, dentro do seu planeta, está pensando, associando a vida dentro desses contextos? Ou você já entendeu que essas coisas que estão sendo movimentadas no universo é você que movimenta? Independentemente da forma, é você que movimenta. Se você está vendo um governo, por exemplo, que está fazendo leis que vai destruir tudo, aí você tem, associando isso faz parte, vai fazendo parte da sua crença, e aí as partículas do universo se movimentam dentro dessa crença e faz as coisas ficar ruins, porque você está dizendo que o governo vai fazer coisa ruim. Às vezes você já cria para o futuro a coisa ruim. Fulano vai entrar, então vai ser assim. A igreja falou que vai ser desse jeito. Aí o padre, não sei quem falou, não sei de onde. Aí você associa coisas lá, juntando coisa que está dentro da Matrix, coisas antigas, garradas, gravadas lá. Dá aquela olhada assim, nossa, tudo que eu estou pensando está dentro da minha Matrix, está dentro da minha mente, dentro do meu conhecimento antigo. E como é que está esse conhecimento antigo dentro de mim? Eu mexi nele, eu abandonei ele. Eu estou agora com essa caminhada que vem até aqui. Como é que estou? Eu estou me sentindo um Deus. Jesus falou que vós sois Deus, falou que eu sou Deus. E aí? Eu estou nisso, na consciência dessa realidade? Quer dizer, eu consigo ver uma doença, a célula do corpo de uma pessoa sendo destruída a partir do pensamento da própria pessoa, fazendo aquilo ali. Eu estou conseguindo, por exemplo, entrar dentro de uma casa e sentir nela
o movimento das ondas eletromagnéticas construindo coisas para aquela casa. Eu consigo ver nas paredes da casa, impregnado a informação, no ar a informação. Eu consigo sentir essa onda trazendo informações de algum lugar das coisas. No meu silêncio, quando vem um pensamento que me deixa eu assim aceso, eu sei de onde vem esse pensamento, a telepatia, a informação. Como é que eu estou? É uma coisa profunda que a gente tem que estudar daqui para frente, continuar, para poder então despertar. Quer dizer, já estamos despertando nesta caminhada, então convido você a continuar fazendo este curso para você desenvolver cada vez mais, mas estar pronto para a realidade do universo. E para você entender essa realidade do universo, como que a coisa funciona, vamos lembrar da existência de Deus, que a gente sabe que tudo é Ele, num todo, não um Deus separado. Parar de falar a respeito desse Deus que está lá. Como é que é a existência de Deus? Quer dizer, como é que você acredita hoje, esse Deus que existe? Ele é você, na sua mente? Ou ele é ainda um Deus que eu vejo assim um pouquinho longe, um pouquinho separado de mim? Ele está dentro de mim, ele sou eu? Como é que eu estou vendo essa coisa? Dá aquela analisada em relação a isso, porque você tem que ver o seguinte, existem duas formas, né? Se você vê um Deus separado, então como é que fica você na frequência desse um todo que existe, uma vez que está nós, humanos, os extraterrestres, os espíritos, tudo no mesmo barco, é o mesmo Deus, as mesmas partículas do universo, juntas, individualizadas, pensando e trabalhando ao mesmo tempo a mesma coisa, e cada um construindo a vida com a soma dessas partículas do universo, células, ondas eletromagnéticas, criando realidades, sendo Deus fazendo isso em nós, com a gente, todo mundo junto, ali, porém, cada ser individualizado fazendo a mesma coisa com essa mesma energia, fazendo tudo existir. Quer dizer, você está vendo um Deus assim, num todo, construindo sem parar, e construindo sem parar em cada centelha, em cada individualidade que ele mesmo está. Tipo assim, os dedos das mãos mexendo ao mesmo tempo, assim, ó, tudo mexendo ao mesmo tempo. É o próprio Deus fazendo isso, quer dizer, cada centelha, cada individualidade sendo movido pela mesma consciência. Como é que você está vendo isso, Deus assim? Aí, é como se aqui fosse o próprio Deus movendo. Pisca os olhos, mexe os dedos, fala. É o mesmo Deus movendo, a mesma energia, a mesma força, a mesma consciência, fazendo tudo ao mesmo tempo. Como é que você vê isso? Essa é uma das coisas. Agora, se você vê um Deus separado, não fazendo isso, não movimentando tudo ao mesmo tempo, então você tem que pensar assim, como é que fica então a crença das religiões, né? Como é que Deus está vendo o budismo, o hinduísmo, né? O cristianismo, o tal, e não sei o quê, as crenças, os candomblés, os espíritas, porque se tem um Deus num lugar e você está no outro lugar, esse Deus ele tem que ter uma posição em relação a este mundo aí. Como você julga Deus diante da sua crença? Deus diante do mundo da reencarnação, Deus diante dos espíritos, Deus dos espíritas, Deus diante do cristianismo, Deus diante do budismo, Deus diante dos extraterrestres, Deus diante de tudo. Então, quer dizer, Deus diante de toda a existência, Deus diante, quer dizer, Deus aqui e o resto para cá. Como é que você vê isso? É isso mesmo? É Deus aqui e o resto para cá ou é Deus é um todo?
dentro de você, como é que você vê esta realidade. Quer dizer, mexendo nas crenças, de maneira profunda. Então você precisa de dar uma analisada aí. Estamos aí iniciando aí o segundo módulo do curso Expansão da Consciência e gostaria que você continuasse aí. Mas, deixando bem claro, é importante você voltar lá e assistir aquele vídeo um monte de vezes, Deus, a consciência do ser. Assista aquele vídeo lá, uma série de vezes. Coloca na corrente sanguínea. Depois você volta aqui e analisa bem esse vídeo. Escuta ele um monte de vezes, pensa bastante. Porque é o caminho que você tem para se interagir, para entrar na frequência desse um todo aí. Porque depois que você assume na consciência esse um todo dentro de você, aí sim você vai estar na frequência, vai estar conversando uma coisa. Aí sim, aquilo que você tem vontade de ter contatos especiais, você não precisa se preocupar em ir atrás de ninguém. Eles te encontram, porque saberão que você está na frequência deles. Quando a gente está na frequência, tudo flui, acontece de forma automática, tá bom? Então fica assim, então. No momento certo, na época certa, você compartilha este vídeo, dê seu like, faça parte desta caminhada aí. Continue estudando com Jair Luz e continue estudando com você mesmo, continue estudando com a própria consciência, o desenrolar da vida. E assim você vai entender de verdade como o universo funciona. Um abraço e até a próxima.